Olá, aqui é o Rafael Yanti e no vídeo de hoje eu vou te contar a história do Fernando e da Delma. Sendo que essa história eu aprendi no livro Seu Imóvel, Como Comprar Bem. Foi escrito pelo Mauro Halfed e eu li ele aqui no meu tablet. E essa história eu achei bem interessante, achei bem legal trazer ela, porque essa é uma história de um casal que conseguiu, aos poucos, criar um grande patrimônio dentro do mercado imobiliário. Eu venho gostando, eu venho trazendo várias histórias de investidores ou de alguns investimentos que esses investidores fizeram para te motivar a buscar isso para sua vida também, se assim você quiser, é claro. Mas então a história do Fernando e da Delma começa com o fato de... Começa a história com eu te contando que o Fernando, ele era um mecânico há uns bons 35 ou 40 anos atrás. E naquela época o mercado imobiliário era um pouquinho diferente, mas o que aconteceu foi que o Fernando, lá em Belo Horizonte, ele montou uma oficina. E ele começou a trabalhar nessa oficina e sempre que ele podia, ele guardava um certo capital mensal. E aí foi mais ou menos nessa época, quando ele tinha aí uns 25 anos, que ele começou a investir em imóveis. E aí o Fernando, ele comprava casas, comprava residências e deixava essas residências alugando. E aí a Delma, que é a esposa do Fernando, ela gerenciava todo o negócio. Ou seja, ela fazia toda a administração desse negócio imobiliário, que era como se fosse o plano B deles. Então o plano A era o Fernando ter a oficina, trabalhar, ganhar capital, conseguir manter a família. E o plano B era economizar dinheiro e, aos poucos, ir investindo nesses imóveis residenciais para locação. E aí eles fizeram o primeiro, fizeram o segundo, e a Delma sempre foi quem administrava isso, enquanto que o Fernando estava lá na oficina. Então, basicamente, a Delma, ela administrava as reformas que necessitavam ser feitas nessas casas, porque depois eles começaram a investir mais de uma casa, então isso acabou virando um negócio mesmo, paralelo. Então ela fazia a reforma, ela fazia a seleção de inquilinos e ela também fazia a cobrança desses inquilinos. Pelo que eu entendi no livro, o Mauro conta que aparentemente foi sempre eles que fizeram todo o trabalho. Eles nunca contrataram uma imobiliária para ajudar nesse processo. Bom, mas então o público-alvo que eles escolheram era o público-alvo de baixa renda. Então eram pessoas que precisavam de um lugar para morar, que não tinham condições de comprar o seu imóvel próprio, e o Fernando e a Delma tinham esses imóveis e alugavam para essas pessoas. Bom, mas o que aconteceu foi que eles fizeram isso por vários e vários e vários anos. E depois de 35 anos, desde que eles começaram, eles conseguiram acumular ou crescer esse negócio ao ponto de ter 208 imóveis, 208 casas ou residências para locação. E tudo isso foi feito no mesmo bairro. Então eu tô olhando aqui as minhas anotações enquanto eu vou contando aqui a história, porque essa história é bem legal e eu tive que anotar algumas coisas para contar. E, por sinal, esse bairro aonde eles têm todos esses imóveis, esses 208 imóveis, talvez até seja mais imóveis atualmente, porque o Mauro contou essa história no livro que foi publicado lá em 2008. Então, nós estamos já em 2016 e é bem provável que eles continuaram crescendo esse negócio. Mas então, o bairro onde eles fizeram todos esses investimentos foi o mesmo bairro onde eles moram e é o mesmo bairro onde está a oficina. E o que aconteceu foi que esses 208 residências, na época lá 2008 eu acho, ou próximo disso, estava valendo aproximadamente 3 milhões de reais. E esses 208 imóveis, para o Fernando e para a Delma, eles representavam
aproximadamente R$28.500 por mês. Então, veja bem, eles começaram comprando uma casa e deixando ela para alugar. E aos poucos eles continuaram guardando dinheiro com o capital que o Fernando ganhava na oficina, e a Delma ia gerenciando os investimentos imobiliários, e aos poucos eles foram comprando o segundo imóvel, terceiro imóvel para locação, o quarto, o quinto, o 10º, o 20º, o 100º, e eles estavam aí na faixa de 208 imóveis. E depois de 35 anos, com uma receita líquida de R$28.500. Na verdade, eu não tenho certeza se essa receita era líquida mesmo ou se era bruta, mas olha que interessante, você receber R$28.500 só da alocação desses imóveis. Então, isso gerava aí um certo trabalho para a Delma de gerenciar isso tudo, mas ainda assim, ter R$28.000 entrando, que eu poderia chamar de uma renda extra, é bem interessante. E é claro, eles construíram isso em 35 anos e eles tiveram que ter muita persistência, tiveram que aprender muito com esse processo. E agora eu quero falar alguns aspectos bem interessantes nesse negócio deles. Então, o primeiro aspecto bem interessante nesse negócio que o Fernando e a Delma fizeram foi que eles escolheram focar em um público-alvo bem específico e focar também em um bairro bem específico. Então eles fizeram aí uma alta especialização do público-alvo e do bairro. Então eles, ao comprar 208 imóveis no mesmo bairro e para o mesmo público-alvo, eles tinham aí um conhecimento muito, mas muito profundo do mercado que eles trabalhavam. E o que aconteceu é que, como eles moravam lá, como eles estavam nesse negócio com bastante profundidade, as pessoas ao redor deles procuravam eles para fazer negócio. Quando alguém queria vender algum imóvel de forma rápida, quem tu acha que eles procuravam para poder vender esse imóvel rapidamente? Eles iam lá na oficina e avisavam o Fernando ou procuravam a Delma para dizer que queriam vender rapidamente o imóvel e que estavam dando desconto para quem quisesse comprar. Então, veja bem, o fato deles estarem lá focado nesse nicho fazia com que as pessoas conhecessem eles, fazia com que os profissionais que prestam serviço, como pintura, reformas, também conhecessem eles e eles criaram aí uma boa rede de relação, uma boa rede de reputação. Então, como eles trabalhavam bem, como eles trabalhavam com honestidade, as pessoas iam até eles para fazer negócio. Os inquilinos, por exemplo, que eram bons, eles sugeriam para os seus familiares, para os seus parentes, para também morar em alguma casa que fosse do Fernando e da Delma. Então eles conseguiram aí várias vantagens por se manter fiéis a esse bairro, por se manter fiéis a esse mesmo público-alvo. Porque aí eles sabiam exatamente o que essas pessoas gostavam de ter em uma casa. Eles sabiam exatamente como agradar mais ou menos. E o mais interessante também foi que a Delma, conforme ela foi aprendendo o negócio, porque era ela que gerenciava isso tudo mesmo, ela foi aprendendo muito bem como fazer a seleção dos inquilinos. Então, o que acontece é que eles tiveram muitos erros e muitos acertos. E cada vez que a Delma errava em colocar um inquilino que não era muito bom, no próximo inquilino ela já aprendia algo novo e ela já aplicava isso para o próximo inquilino, e talvez ela deixasse de alugar para um outro inquilino porque ela já sabia que aquele tipo de inquilino talvez fosse ficar inadimplente logo depois. Então ela criou aí várias habilidades nesse processo. Outra coisa interessante foi que, ao ficar no mesmo bairro, eles não precisavam fazer grandes deslocamentos.
Então imagina que você investe em uma cidade, em todos os bairros de uma cidade. O problema disso é que, se você é a pessoa que gerencia isso tudo, talvez você tenha que passar o dia inteiro andando pela cidade para resolver os problemas desses aluguéis. Mas como isso tudo estava no mesmo bairro, eles não precisavam se deslocar. Uma coisa interessante para eu dizer aqui também é que, no caso, o Fernando e a Delma, eles gerenciavam isso tudo por eles mesmos. Mas você não necessariamente precisa gerenciar todas essas locações se você for fazer algo semelhante. Você pode muito bem colocar esses imóveis para locação com uma imobiliária, e aí a imobiliária que vai gerenciar essa locação, vai gerenciar esse processo de de cobrar o inquilino para pagar, porque essa parte pode ser também bem difícil, pode ser bem complicada, porque eventualmente vão ter inquilinos que vão ter problemas em suas receitas e não vão conseguir pagar em dia a mensalidade, pagar em dia o aluguel. E aí tem toda uma parte mais difícil de lidar se você gerencia esse negócio. E provavelmente a Delma desenvolveu muito bem essa habilidade de fazer a cobrança sem ser tão grossa, vamos dizer assim. Então, não é algo fácil de ser feito. Não é algo fácil ter 208 imóveis, gerenciar 3 milhões de reais em imóveis, ou 28.500 por mês entrando. Então, com certeza ela teve muitos erros e muitos acertos. E aí, o processo é aprendizado. Tem um porém nisso tudo que eu falei agora. Então, tem várias vantagens de focar no mesmo bairro, que é você ficar conhecido, que é você conseguir negócios que talvez você não conseguisse se você investisse em outros bairros. Mas o porém de investir no mesmo bairro e para o mesmo público-alvo é que você tem um risco extra. E esse risco extra é o risco de não fazer uma diversificação. Como assim, Rafael, o risco de não fazer uma diversificação? Então, vamos explicar. Existe uma frase muito emblemática que diz: não coloque todos os seus ovos na mesma cesta. De onde é que saiu essa frase? Essa frase sai do fator de que, se você colocar todos os ovos na mesma cesta, ou se você fizer todos os seus investimentos imobiliários no mesmo bairro, pode acontecer alguma coisa com aquele bairro ou com aquela cesta e você acabar perdendo alguns desses ovos, ou perdendo alguns desses investimentos. Vamos dar um exemplo um pouquinho mais plausível. Imagina que naquele bairro onde foram feitos todos os investimentos, um presídio fosse construído. Se um presídio é construído nesse bairro, é bem provável que muitos moradores iriam querer mudar de bairro e talvez aqueles imóveis que tinham alta demanda por locação, talvez a demanda reduzisse. Uma vez que a demanda reduz, talvez o Fernando e a Delma tenham que reduzir o valor de locação. E aí, talvez o faturamento deles em locação saísse de 28 mil para 14 mil. Eu não sei esses números exatamente, mas existe um perigo ao não fazer a diversificação. Uma solução para isso seria o Fernando e a Delma fazer uma ampliação um pouco mais dos locais de investimento. Eles poderiam começar agora a escolher 1 ou 2 bairros extras para investir nesses bairros. Ou ainda, eles poderiam escolher uma tipologia diferente e começar a fazer alguns investimentos com salas comerciais, por exemplo, de rua. E aí, se acontecesse alguma coisa com o mercado de residências, eles ainda teriam alguns imóveis no mercado comercial. Mas, aparentemente, o bairro onde estão esses imóveis está funcionando muito bem para eles, esse negócio e esse modelo de negócios. Então talvez eles não queiram mudar, eles não queiram
partir para outros bairros ou partir para outra tipologia. Mas isso é algo que você precisa já ter em mente, que é importante ter um pouco de diversificação, porque nem sempre vai acontecer tudo como é esperado. Pode, é pouco provável, mas pode que alguma fábrica ou algum presídio venha a se instalar nesse bairro, e se isso acontecer, não vai ser interessante para o investimento do Fernando e da Delma. Pessoal, esse aqui é a história desse casal. Eu achei super interessante essa história que o Mauro escreveu no livro dele. Eu sugiro a leitura do livro do Mauro, porque esse livro tem várias histórias bem interessantes e você pode aprender muito com essas histórias. Um tempo atrás eu gravei um vídeo onde eu contei a história de um investidor da revista. Foi uma das primeiras histórias que eu ouvi de algum investidor que criou um patrimônio bem interessante, e no caso dele, ele queria montar uma fábrica de autopeças de moto. E aí ele estava construindo o patrimônio dentro do mercado imobiliário para depois montar essa fábrica de autopeças. Eu lembro que essa história ficou na minha mente e ficou lá no fundinho dela, e foi aí um dos grandes motivadores para mim, mesmo que depois de um tempo bem inconscientes, para que eu estudasse tanto sobre esse mercado, para que eu fizesse o meu primeiro investimento e para que eu esteja aqui hoje falando sobre isso. E aí, cada vez mais, eu vou trazer histórias de investidores, trazer histórias de investimentos que espero eu que possam te inspirar também a seguir nesse mercado e a buscar pelo seu montante, pela sua liberdade financeira, pelos seus sonhos. Basicamente é isso que eu busco ao fazer esses vídeos contando essas histórias. Eu realmente espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa aqui embaixo um comentário me dizendo o que você achou. Se gostou, curte esse vídeo. Se quiser se aprofundar um pouco mais nas estratégias que eu uso, que outros investidores vêm usando para ter lucros reais nesse negócio, eu sempre deixo aqui embaixo um link para você ter acesso ao método investidor completo. Mas é isso. A gente se vê de novo no próximo vídeo. Até mais!